conversa fiada de hoje vai falar sobre o Manual da Ajuda, fundamentado nas leis da ajuda de Bert Hellinger. Constelações familiares. É muito interessante, eu fiz o curso, sou constelador, fiz com Décio e a Wilma. São pessoas fantásticas, sensacionais, profundas nas propostas de trabalho deles, né? Eles trabalham a constelação há mais de 17 anos. Muito legal, se você tem a oportunidade, se inscreva e faça um dos cursos dele. São eles que estão divulgando há muito tempo aqui no Brasil. E trazendo para cá, eu dou o curso de programação neurolinguística, já estamos em 17 versões do curso, e durante esse tempo todo eu trouxe muitas abordagens novas ao curso de PNL. E essa é uma das abordagens que eu acrescentei, porque Bert Hellinger ele fez o curso de PNL, que nós chamamos de practitioner, e ele atuou por muito tempo com a PNL nas atividades dele. Ele foi padre, e ele também fez um curso de dinâmica dos grupos, um curso que eu também fiz, uma pós-graduação, e atuou por muito tempo com a dinâmica dos grupos. Ele fez psicanálise também, fiz psicanálise. Então, ele juntando todos esses conhecimentos, mais os conhecimentos do sacerdócio dele, ele desenvolveu a constelação familiar, voltada muito para as relações. E ele traz um termo, lei, que é algo que não pode ser quebrado, sobre o risco de trazer consequências. Então, quero falar um pouquinho dessa lei da ajuda, e eu chamo de manual, porque é um manual de instruções. Eu posso fazer ao contrário do manual. Não posso fazer contra a lei, porque serei punido. Mas do manual eu posso, sob o risco de esculhambar, escangalhar todo aquele objeto com o qual eu quero trabalhar. Né? Eu compro um celular, se eu ler o manual do celular, eu vou usar melhor o celular. Se eu não ler, eu vou usá-lo, mas de uma forma ineficiente, ineficaz. Eu vou perder coisas importantes daquele aparelho que eu me proponho usar, não é, que eu quero tanto usar. É como você comprar um iPhone 35 e só usar para ligar ou receber chamadas. Olha quanto desperdício, né? Assim também eu percebo sobre a ajuda. Nós, não tendo o manual da ajuda, nós ajudaremos ineficientemente. E não usando, nós perdemos muita coisa, e perdemos mesmo. E levamos, inclusive, o equipamento a um prejuízo. Muito bem. Então, a primeira instrução desse manual da ajuda é: toda ajuda deve ser solicitada. Toda ajuda deve ser pedida. Porque se alguém não pede, não solicita ajuda, como nós saberemos que ela está precisando, não é mesmo? Então é um princípio assim, tão simples, mas que nós vemos por aí a não utilização desse princípio. E vou dizer mais uma coisa, sabe de onde ele nasce? Essa quebra do princípio da ajuda, dessa instrução da ajuda? Adivinha? Adivinha da onde nasce? Então, nós quando crianças não sabíamos necessariamente o que precisávamos, não é mesmo? A gente precisa de alimento, a gente chora, então a gente está pedindo. Mas é a mamãe que sabe o que nós vamos comer. Agora é hora de comer mamão, agora é hora de comer maçã, agora é hora de tomar laranjinha na mamadeira, agora é hora de tomar isso. Mamãe sabe. Mamãe sabe as horas. Mamãe sabe a ordem, mamãe sabe as necessidades. Ainda que a criança chore e se esperneie, a criança está pedindo, mas é a mamãe que sabe. Então, a mamãe aprendeu, e o papai de alguma forma também, mas a mamãe aprendeu que ela deve satisfazer as necessidades daquela criança. E ela entende as necessidades da criança, os grunhidos, os pedidos, o balbucio da criança. Ela entende. E ela, aos poucos, vai acreditando e que aquela interpretação passa a ser
Eu sei o que você precisa. Eu sei o que você precisa. Você não sabe o que você precisa. Vá dormir, porque você precisa dormir. Vá tomar banho, porque você precisa tomar banho. Vá estudar, porque você precisa estudar. Então as mães acabam criando com todo amor e carinho um hábito de saber o que o outro precisa. E o outro não sabe. E as crianças, inconscientemente, aprendem que elas não sabem o que elas precisam. Quem sabe? A mamãe. Então elas passam a vida dependendo daquela sapiência da mãe, né? Do saber quase cigano, né? Adivinha, lendo as mãos. Né? E isso se prolonga na nossa vida. E uma criança que cresce, adolescente, jovem, depois adulto, vai no mundo se relacionar assim. E de uma forma, eu sei o que você precisa, você não sabe. Então, peraí, eu vou fazer isso porque você não está sabendo. Eu vou fazer isso porque você não consegue. Eu vou fazer isso porque você não entende. E, por outro lado, tem pessoas que acostumaram mesmo a ficar esperando a ajuda dos outros. Sem dizer, sem abrir, sem nada. E esse é o primeiro princípio. A ajuda deve ser pedida, solicitada. Porque quando eu ajudo alguém sem que ele peça, eu estou sendo arrogante, eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo soberbo, eu estou sendo onipotente, sabendo tudo que o outro precisa para a vida dele, não ele. Sou eu que sei sobre você. Você não sabe nada, por isso eu lhe ajudo. E aí isso aparece numa máscara de caridade, né? Numa aparente caridade. Mas dizer o que o outro deve fazer o que o outro deve fazer, não é caridade. É arrogância, é petulância, é invasão de privacidade. É tornar o outro cada vez mais incapaz de gerir a própria vida. Então, se a ajuda não é pedida, você que ajuda sem ter sido solicitado, está ultrapassando os limites. Você está invadindo a vida do outro, porque quem faz isso não sabe da vida do outro. Você não é mãe de nada, não é Deus, não é nada sobre o outro. Estou saindo daquela história da criança, tá? Estou falando do adulto. Se você ajuda o outro sem que o outro peça, você está dizendo, eu sei da sua vida e você não. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não é mesmo? E aquele que espera ajuda sem pedir é um orgulhoso. Aquele que espera ajuda sem pedir é um orgulhoso. Sabe por quê? Porque ele não tem coragem de abrir o peito dele e a boca dele e dizer, eu estou precisando da sua ajuda. Me ajude, por favor. Quem não pede está na posição de orgulho e coloca o outro que vai lhe ajudar sem que ele tenha pedido numa posição de servo, obrigação de me ajudar. Muitos filhos aprenderam a fazer isso. Os pais têm a obrigação de me ajudar e crescem com essa arrogância de achar que o mundo deve ajudá-lo sem que ele peça. Não é? São palavras duras, mas é uma verdade. Nós incapacitamos os outros quando ajudamos sem que ele peça. Nós contribuímos com a arrogância e o orgulho do outro quando ajudamos sem que ele peça. Nós continuamos arrogantes quando não pedimos ajuda. Nós continuamos orgulhosos quando não pedimos ajuda. Nós consideramos o outro como nossos escravos quando não pedimos ajuda. Então, é uma via de mão dupla que deve ser observada. Não é mesmo? A máquina da ajuda só deve funcionar a partir dessa primeira regra, pedido. O pedido tem que ser expresso, claro. Né? E aí vem as outras regras que eu vou falar em outros dias, tá bom? Porque senão fica muito grande, né? Acho que se nós observarmos isso no dia a dia, nós vamos dar um salto muito grande
nas nossas relações. Relações de abuso começam por aí. Eu sei o que você precisa para a sua vida. Eu sei. Você não sabe. Coisa de louco, né? Tá bom? Então, numa próxima transmissão, eu vou falar mais sobre o manual da ajuda. Fica ligado. Vamos melhorar nossas relações.